Toma a tua palavra comigo, Lucas, capítulo de número 10, versículo de 38 a 42. Deus quer falar conosco através desta palavra. Deus quer continuar um processo de cura ao nosso coração. E para isso nós vamos ter que aprender um pouquinho das irmãs de Betânia, aquilo que Deus tem. Lucas, capítulo de número 10, versículo de 38 a 42. Marta e Maria, amém? Repita comigo, somente um interior curado reconhece a grandeza do seu Senhor. Esse é o tema desta noite, amém? Somente um interior curado reconhece a grandeza do seu Senhor. Primeiro dia, Júlio dizia sobre que Deus conhece as nossas feridas interiores. Ontem, o irmão Robson trazia para nós que há um propósito na cura interior. E hoje eu venho dizer para vocês, somente um interior curado reconhece a grandeza do seu Senhor. Fala para o seu irmão, não tem outro caminho, irmão. Porque as feridas interiores, ela nos impede de verdade de reconhecer a grandeza de Deus. Nós olhamos mais para elas do que para aquele que pode curar. Acharam a palavra? Olha o que vai dizer a palavra do Senhor para nós. Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia, onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só servir? Diz-lhe que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que lhe não será tirada. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. É nas irmãs de Betânia que nós vamos ver hoje o porquê nós somos inquietos. É nas irmãs de Betânia que nós vamos nos identificando hoje, porque nós não somos muito diferentes delas, não. Quero falar um pouquinho sobre cura interior. O que é uma cura interior? Cura interior é um processo de restauração da mente e do coração. Fala para o seu irmão, mente e coração. Onde feridas emocionais, traumas e mágoas passados são tratados para que deixe de causar dor. Não é para você esquecer, mas é para não causar mais a dor. Quantas lembranças nós temos, quantas situações nós temos ainda de não perdão. E a cura interior, ela vem justamente para curar o nosso coração e a nossa mente. Você já, embora você se lembre, já não dói mais. E é isso que o Senhor, Ele quer fazer, Ele está fazendo ao longo desses 3 dias conosco. Curando a nossa mente e curando o nosso coração. Traumas, mágoas passados são tratados para que deixe de causar dor, permitindo uma vida plena e liberta de bloqueios, envolvendo autoconhecimento, arrependimento, oração e um encontro profundo com Deus. Então perceba que todos nós que aqui estamos, precisamos de cura interior. Pergunta ao seu irmão, você precisa? Pergunta para ele. Porque, como o tema está dizendo para nós, somente um interior curado vai reconhecer a grandeza de Deus. Porque senão nós vamos limitar nas nossas feridas emocionais, nos nossos traumas. Então, veja que é um processo, a cura interior precisa ser todos os santos dias, irmãos. Porque senão nós vamos estar igual as irmãs de Betânia.
Jesus vai estar conosco e nós não vamos reconhecer Ele. Fala para o seu irmão, é sério isso? Fala para ele. Cura de feridas emocionais é um processo de lidar com traumas, decepções, ingratidões, frustrações, que deixam marcas na nossa alma e no nosso psique também. É um constrangimento, é uma vontade às vezes que você não tem nem de levantar da cama, é um desânimo, é marcas lá dentro, como o Robson dizia, né? A cura física é algo que você vê, é perceptível, mas a cura interior, a pessoa está doente, está ferida, mas ela não vê, não sabe que está doente, não sabe, e como então vai reconhecer a grandeza de Deus? Tudo para ela gira em torno daquilo que é sentimento. Quando uma pessoa fala muito de uma coisa, porque ela está ligada àquela coisa. Isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. Fala para sua mãe, é muito sério, hein? Toda vez que Jesus, ele queria tirar um lazer, todas as vezes que Jesus queria bater um papo em amigos, todas as vezes que Jesus queria se desligar um pouco da missão, era na casa das duas irmãs que Jesus estava. Era ali que Jesus ia jogar um amigo secreto, era ali que Jesus ia beber, conversar, dar risada. Jesus foi como nós, irmão. Jesus também precisava se reabastecer, precisava de silêncio, precisava de boas amizades. Mas Jesus estava dentro da casa e elas não reconheciam Jesus. Por quê? Interior mal trabalhado. Isso é muito sério. Betânia era muito perto de Jerusalém. Então, todas as vezes que Jesus ia a Jerusalém, Jesus dava um pulinho na casa dessa família, porque era ali que Jesus gostava de pousar, de estar com eles. Então, veja que muitas das vezes Jesus está próximo de nós, mas somos nós que estamos longe de Jesus. Por causa do quê? Feridas interiores. Veja comigo o verso de número 39. Tinha ela, falando aqui, lógico, primeiro eu gostaria de falar um pouco sobre Marta para vocês. Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Todas as vezes, seja aqui em Lucas, seja em João, todas as vezes você vai ver Marta é aquela que vai ao encontro de Jesus. Todas as vezes é ela que vai buscar Jesus para dentro de casa. Todas as vezes é ela. Então, aqui não é diferente. Marta, ela recebe Jesus. Ela é aquela que recebe, que vai buscar. Mas quem tinha mais intimidade estava dentro de casa. O fato de você vir aqui não quer dizer que você busca mais com aquele que está na sua casa, não, hein? A gente não sabe no secreto as coisas, viu, irmão? Então, é algo muito sério. Ela tinha uma irmã por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre Marta e suas feridas, que transmitem, fala para o seu irmão, inquietações. As feridas de Marta transmitem o que então? Inquietações. Quem aqui é inquieto na alma? Eu não tenho vergonha de levantar minha mão, não. Eu sou. Por quê? Esses tempos eu conversava com o irmão Silvano, eu falava para o irmão Silvano, Silvano, eu não sei, mas está uma guerra dentro de mim. Sou inquieto. Eu sozinho, eu estou falando comigo mesmo. Por que essas coisas acontecem conosco? Por que nós somos assim? E pior, quando nós olhamos para Marta, nós vemos as inquietações dela que leva à murmúria. A fazer as coisas olhando para o outro. É pior ainda, não é? Então essas inquietações que ela tinha, Marta toda, que está dizendo no versículo 40, Marta toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse, Senhor, não te importa que a minha irmã fica só aí nos seus pés e eu fazendo tudo? Quem é assim dentro de casa? Por quê, irmão? Lá dentro dela tinha algo que Jesus queria curar. Lá dentro de nós tem algo que Jesus quer curar. Fala para o seu irmão, deixa ele te curar.
de toda inquietação. Tudo está ruim, irmão. Se faz sol, está ruim. Se faz chuva, está ruim. Se faz calor, é ruim. Se é frio, está ruim. Nós precisamos ter um coração mais agradecido a Deus. Porque senão é só lamúria. Senão nós não vamos entender. Mas veja, eu quero trazer alguns desafios da cura de Marta. Ansiedade e inquietação. Marta estava muito inquieta e preocupada com muitas coisas. O próprio Jesus disse isso. Você está muito inquieta. Você está muito, mãe. Eu sei que muitos temos dificuldade de gerenciar as demandas da nossa vida. As demandas diárias. Daquilo que nós precisamos fazer. Sem perder a paz interior. É difícil, não é? É difícil. E isso é causado por quê? Fala para o seu irmão. Ansiedade. E o que é ansiedade? Ansiedade é até algo natural de nós. Ela, como defesa do nosso organismo, ela é boa. É um mecanismo de sobrevivência, preparando o corpo para perigos. Então, se você não tiver uma certa ansiedade dosada, então você não vai estar atento. Quando eu venho pregar, eu fico ansioso. Quando os irmãos vêm tocar, todos, e quando você vai fazer uma leitura na missa, você não fica ansioso? É normal. Mas ele em excesso, fala para o seu irmão, aí é o problema. Fala para ele, aí é o problema. Ele em excesso, quando preocupação é constante, intensa, atrapalha a vida, pode ser um transtorno de ansiedade. Isso traz, repita comigo, pânico, fobia e muitas outras coisas semelhantes. Quantas pessoas se matando por ansiedade, sim ou não? Inquieto na alma, irmão. Por nada está bom. Não entende o propósito. Aquilo que é para eu passar, eu preciso. Isso traz alguns sintomas comuns, até físicos, sabia? Taquicardia. Isso traz suores excessivos, tremores, falta de ar. Quem é que passa por isso? Muitas pessoas passam por isso. E aqui, na mente, preocupações excessivas, mesmo, medo, nervosismo, passa ou não passa? Sensações de preocupação, fora de controle, irritação, a braveza. Fala para o irmão, você precisa ser curado. Era isso que Marta realmente precisava, de uma cura interior, que ela não enxergava. Mas Jesus, por ser próximo, Jesus, por conhecer, sabia exatamente o que ela precisava. Não só ela, como Maria. As duas aqui são alvo de Jesus. Guarde isso. As duas são alvo de Jesus. Marta está focada no externo. Ela estava priorizando as tarefas ao invés de buscar uma intimidade. Ela estava preocupando com coisas que está fora, irmão. Veja que há um descontrole, não há um foco. Jesus está na sua casa. Jesus, eu vou fazer uma coisa, mas vem que quando vai visita lá em casa, às vezes ela não faz isso. Vem para a cozinha, Jesus. Vem para a cozinha comigo. Vou preparando alguma coisa, nós vamos conversando. Não. Ela não se atentou a isso. Ela preocupada, e o pior, o problema que é dela, ela transfere para o outro. Fala para o irmão, não transfere para o outro, não. Eu começo a me incomodar com o outro. É o outro que está errado. É o outro. É o outro que não faz nada. É o outro que isso. Tem ou não tem isso no nosso meio? Vamos falar a verdade. Fala para o irmão, nós precisamos de cura. Todos nós aqui. Ela estava priorizando as tarefas ao invés de buscar uma intimidade profunda com Jesus. Ela estava buscando a aprovação de Jesus por sua dedicação. Fala para o irmão, esse não é o caminho, irmão. Não é o que você faz, irmão. Não é o quanto você se dedica. É o quanto você se entrega a Jesus. E somente um interior curado vai reconhecer a grandeza de Deus. Somente. É fazer e fazer, irmão.
Percebe que nós temos um pouco então de Marta, sim ou não? Eu tenho, muito. A repreensão de Jesus a Marta não era uma rejeição ao serviço, mas um convite para que ela arrumasse a sua casa. O Robson falava isso ontem para nós aqui. O que o Senhor mandou falar para ele lá? O profeta foi lá e falou o que para o rei? Arruma a tua. Então Jesus não estava repreendendo ela pelo serviço, mas pela atitude. Marta, Marta, pergunta o nome do seu irmão do seu lado e fala para ele. Pergunta o nome dele, qual que é o nome dele aí? Fala o nome dele 2 vezes. Bruno. Te inquietas, tem muita coisa. Um convite para que ela arrumasse a alma, sentando-se aos pés dele para receber o fôlego e a direção, aprendendo a estar presente, não apenas a fazer. Eu achei muito bonito o que Santo Agostinho vai dizer. Santo Agostinho diz que, a respeito das 2 irmãs, eu achei muito interessante. Marta ainda navegava, mas Maria já estava no porto. Olha que coisa linda. Então, irmão, você está navegando ou você está no porto? Percebe isso? Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupa com muitas coisas. Já se perguntou por que tantas inquietações trazemos dentro de nós? Quantas insatisfações, quanta guerra travamos em nossos pensamentos? Eu posso assegurar para você, com toda certeza, que isso é falta de cura interior em cada um de nós, irmão. Isso é sem sombra de dúvida. Jesus vai dizer para ela: uma coisa é necessária. Uma é estar aonde? Aos pés de Jesus, ouvindo dele. A melhor parte que Jesus está dizendo é o que ele ensina, é o que ele fala, é o que o coração, é o que ele fala ao coração, e isso com certeza é o que traz a cura interior, irmão. É quando nós vamos diante de Jesus e nós nos colocamos lá, e lá ele vai nos direcionar a nossa vida, lá ele vai curando o nosso coração. Enquanto eu e você estiver inquieto, preocupado nos afazeres, preocupado em resolver dentro da nossa casa e não entregar para Jesus, nós não estamos reconhecendo ele, embora ele esteja na nossa casa. Fala para o seu irmão: isso é muito sério, irmão. Agora fala uma coisa para mim. Eu quero falar um pouquinho de Lázaro. De todas as pessoas na Sagrada Escritura, irmãos, se tem uma, a menos indicada para sofrer era Lázaro. Sim ou não? Amigo de Jesus, irmão. Fala para o seu irmão: se amigo de Jesus também morre. Amigo de Jesus também fale. Amigo de Jesus também está sujeito às doenças. Amigo de Jesus também passa pelas dificuldades. Não se engane disso. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus tem propósito em tudo, amém? Deus tinha 2 corações lá para curar, o de Marta e o de Maria. Às vezes nós não entendemos por que passamos tais coisas. Às vezes eu e você ficamos perdidos, achando que Deus está nos punindo. Não, irmão. Robson dizia sobre o propósito da cura interior. Deus tem propósito em meio à situação que você está passando e vivendo, porque Ele não poupou o seu melhor amigo. Se nós entendermos isso, nós vamos suportar muitas coisas na nossa vida. O que ele fala, veja, eu até marquei aqui, de todas as pessoas na Sagrada Escritura, Lázaro é a menos indicada para ficar doente, mas ficou, e digo mais, não só ficou, como morreu. Ele não só ficou doente. O que era mais fácil, Jesus curar ele ou ressuscitar ele? O que é mais grandioso, irmão? O último milagre de Jesus, irmão. Algo que ficou marcado. Mas isso não poupou Lázaro. Lázaro passou pela aflição. Eu me recordava, quando eu orava, meditava, eu me recordei que quando eu fiquei internado,
Fiquei uma semana internado. E eu vi uma pessoa sofrer a noite inteira, urrando. E pela manhã eu fiquei sabendo que aquele homem tinha morrido, né? Aí você vê o que a pessoa passa, a dor da família quando chegou. Jesus não isentou Lázaro por ser amigo, não, irmãos. Jesus tinha propósito em meio àquilo. Ele passou pelo vale da sombra da morte, irmão. Fala para o seu irmão, você vai passar também, irmão. Fala para ele. Você vai passar também. Marta e Maria ficaram chocadas, decepcionadas até com Jesus. Porque elas mandaram avisar Jesus: Jesus, aquele que tu amas está enfermo. Jesus, ó, não, pode ficar tranquilo. Imagina ela falando: não, Jesus, não vai agora não. Então por que ele ia em casa? O que adiantou ele ir na minha casa? Eu fico imaginando elas, nessa murmúria, irmãos. Toda vez que ele queria descansar, era lá em casa que ele ia. Toda vez que ele queria um pouso, era lá em casa. Quantas vezes eu deixei de fazer minhas coisas para fazer para Jesus? Porque Jesus não atendeu exatamente na hora que elas queriam. Fala para você, as coisas não é na sua hora, meu irmão. As coisas não é do jeito que nós queremos. Nós não somos Deus de Deus. Nós precisamos entender e quebrar essas mimas dentro de nós, deixar Deus curar essas mimas dentro de nós. Senão nós não vamos entender, irmão. Diz ao seu irmão: Jesus tem propósito em tudo. Fala para ele e para mim. Até no sofrimento Jesus tem propósito. Até na dor, até na perda. Às vezes usamos um ditado popular erroneamente. Eu dizia isso no grupo de oração. Nós usamos uma expressão assim: Deus escreve certo por linhas. Fala para o seu irmão: você está errado. Fala para ele. Torto é sua fé. Fala para ele: torto é sua fé. Torto é o seu coração. Torto é os seus sentimentos. Torto são os caminhos que nós andamos, irmão. Deus é correto. Ele escreve certo por linhas certas. E ponto final. Não há espaço para erro com Deus. É nós que não entendemos. É nós que não percebemos o que Deus ele quer de nós em cada situação. Torto é o nosso modo de perceber o caminho que Deus traçou para nós. É ou não é? Fala para o irmão, isso você nunca mais se esquece. Deus é certo e sempre vai escrever certo. Deus escreve certo por linha certa, porque Ele tem propósito, assim na vida das irmãs de Betânia, assim também em nossas vidas, mesmo que não entendamos, isso não muda o que Ele é, não vai mudar. Eu li uma história, eu gostei muito dessa história, para a gente perceber que nós precisamos ter a ação desse fazendeiro. O fazendeiro, tudo que vinham falar para ele, ele falava assim: glória a Deus seja louvado. Se ele quis assim, eu aceito. Aí um dia ele tinha uma fazenda, um cavalão de raça dele sumiu. Aí veio os vizinhos: ei, que azar, hein, perdeu um cavalão desse aí, um cavalão de raça desse aí, caro, hein? Falou: não existe sorte, não existe azar, existe um Deus que tudo sabe. Uma semana depois o cavalo voltou com mais de 100 cavalos junto. Aí os caras, aí sorte, hein? Sorte não, nem sorte nem azar. Tem um Deus que sabe todas as coisas. Um dos cavalos muito bruto, né? Acabou machucando o filho dele, quebrou as 2 pernas do filho dele. Aí de novo os vizinhos: que azar, hein? O azar ou sorte não existe. O que existe é a vontade de Deus. Uma semana depois o exército bateu lá na casa dele para levar o filho para a guerra, encontrou ele com as 2 pernas quebradas e não pôde ir. Aí vieram falar para ele: que sorte, hein? Não existe sorte, não existe azar. Existe um Deus no controle de tudo. Fala isso para o seu irmão: existe um Deus que sabe tudo e tem propósito em tudo. Não existe. Eu e você não vivemos de sorte e azar. Eu e você, nós não vivemos isso. Nós vivemos de um Senhor.
que sabe e que tem propósito em meio aos nossos sofrimentos, em meio ao luto que aquelas irmãs estavam vivendo. Deus tinha um propósito de curar o coração daquelas irmãs, assim como tem um propósito de curar o seu coração nessa noite. Eu e você, nós precisamos começar a entender isso, irmãos. Eu e você, nós precisamos entender que quando Jesus ele chega naquele túmulo, que ele fala assim, ó, rola pedra, aquelas irmãs, embora Jesus estivesse sempre na casa, ainda não reconhecia quem era Jesus, embora da boca delas mesmo, eu sei, Senhor, que Tu és o Senhor, mas a primeira coisa que quando Jesus chega perto de Marta, Marta vai dizer, ah, Senhor, se o Senhor estivesse estado aqui. Jesus está, irmão, veja, Jesus está. Então ela não tinha uma plena convicção ainda de quem era Jesus e o seu poder na sua excelência. Por causa do quê? Cura. Falta de cura interior. Somente um coração curado vai reconhecer a grandeza do seu Senhor. As duas. Aí Jesus chega de novo, Marta vai correndo, ah, Senhor, se o Senhor tivesse estado aqui. Aí, cadê a Maria? Tem que mandar chamar, é preguiçosa. Manda chamar a Maria lá, ué. Aí vem Maria, de novo aos pés de Jesus. E eu vou encerrar falando de Maria, irmãos, para que nós possamos entender e observar aquilo que Deus ele quer falar conosco nesta noite. Eu e você precisamos deixar com que essa palavra ela entre no nosso coração e perceber o que nós temos sido. Todos nós temos um pouco de Marta e de Maria, é o equilíbrio, é a oração e a contemplação, é o fazer e o contemplar o Senhor. Todos nós precisamos desse equilíbrio, mas na vida dessas irmãs, elas não reconheciam quem era Jesus. Ah, Senhor, se o Senhor tivesse estado aqui. Ele falou, vão ali comigo no túmulo aqui, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Fala para o seu irmão assim, ó, rola a pedra, irmão. Fala para ele, rola a pedra. Há duas formas de se achegar a Jesus. Como Marta, que foi ao encontro, ou como Maria, que o próprio Jesus chamou. Lázaro, Jesus também chamou. Jesus disse para Lázaro, vem para fora, Lázaro. Nessa noite, Jesus está chamando a cada um que aqui se encontra, morto dentro, pelas situações interiores. Jesus está te chamando, vem para fora. Aquilo que você se apega tanto, vem para fora, sai daí. Não é lugar, irmão. Veja, Lázaro passou por tudo, por quê? Porque Jesus queria curar o coração das duas irmãs. E aí eu gostaria que você tomasse uma palavra comigo agora. Em João, capítulo de número 12, o jantar de Betânia. Só depois desse processo de morte de Lázaro, somente depois desse processo de ressurreição de Lázaro, que essas duas irmãs entenderam quem era Jesus. E a maior prova para mim e para você está nesse texto de João, no capítulo de número 12. Eu gostaria que você lesse comigo esta palavra. João, capítulo de número 12. Amém? Posso ler? Vamos ler juntos? 6 dias antes, foi Jesus onde vivia, que ele deram ali uma ceia em sua. Marta fazia o quê? Ela está reclamando aí? Propósito, fala para o irmão, curada. Curada, irmão, ela está reclamando, irmão. Agora vamos continuar. Onde vivia, Marta servia, e Lázaro era um dos. Tomando Maria uma libra de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus. A casa encheu-se do bálsamo. Palavra do Senhor. Veja agora que mudou a atitude, irmão. Ela não só está aos pés de Jesus, mas ela está entregando o que era de mais valioso para ela. Olha,
Olha o que eu gosto muito de escrever, e eu mandei até para alguns irmãos. Eu gostaria de ler para vocês aquilo que Deus inspirou no meu coração. Perceba comigo. Olha o que vai dizer para nós. Jesus estava na casa de Marta e Maria em Betânia sempre que queriam um descanso. Era ali que ele gostava de estar. No entanto, faltava algo mais importante do que o convite de Marta ou prostrar-se de Maria. Faltava o reconhecimento de quem de fato Jesus era. E isso só aconteceu quando Jesus ressuscitou Lázaro. A partir desse momento, algo começou a mudar na vida das irmãs de Betânia. E em João 12, que nós acabamos de ler, vemos um jantar, onde Marta aparece não mais reclamando, e Maria novamente aos seus pés, porém com uma atitude de entrega total, oferecendo a Jesus o que havia de mais valioso para ela, o nardo puro. Aprendo algo precioso com essa reflexão. Jesus sabe lidar com as nossas inquietações. Ele sabe permanecer conosco mesmo quando escondemos aquilo que tem grande valor para nós. O que frequentemente guardamos, talvez as 7 chaves. E por último, não menos importante, Jesus deve sempre ser convidado a estar em nossas casas físicas, mas principalmente na casa do coração. Fisicamente, ele respeita as nossas atitudes, a nossa cultura, as nossas manias. Agora, quando a chave do coração é entregue, ou seja, quando entregamos as nossas inquietações, o que mais nós valorizamos nessa terra, aí sim ele começa a governar na casa interior. E a partir dessa entrega, não vivemos mais baseado em nossas manias ou em nosso próprio jeito, mas sim como as irmãs de Betânia, governado por aquele que é Senhor da nossa vida, Jesus de Nazaré. Aquela mulher vai e se entrega por inteiro. Aquilo que ela tinha de mais valor. Não era pouco dinheiro não, irmão. No entanto, se você for ver aqui no capítulo 4, Judas vai dizer assim, ó, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que havia de trair, disse, por que não se vendeu o bálsamo por 300 denários? Preocupado com os pobres, né? Preocupado com ele mesmo. Quando eu cheguei aqui, Bruno, faz um fundo para nós, por favor. Quando eu cheguei aqui, o senhor Mauro falou, Rodrigo, hoje eu rezava de manhã e o Senhor colocou que nós precisamos quebrar toda a soberba do nosso coração. Talvez aquela mulher guardava aquilo com muito... Era muito valioso, irmãos. 1 denário era a paga de um dia. Eu não sei quanto que você ganha por dia, tá bom? Cada um aqui variável. Mas é vezes 300. Era algo muito caro. Mas quando ela entendeu quem era Jesus, ela foi aos pés dele. Ela não hesitou em entregar tudo. Aquilo que ela guardava como soberba, aquilo que ela guardava e falava assim, ó, eu tenho, é meu. Quando ela entendeu quem era Jesus na vida dela, tudo mudou, irmão. Por isso eu quero convidar você a ficar de pé, irmão, em nome de Jesus. E entregar para Jesus. Eu quero até convidar você a fazer um apelo ao seu coração. Se nessa noite o propósito é somente um coração curado vai reconhecer a grandeza de Deus, eu quero que você venha, faça como Lázaro, saia do túmulo, que você venha e faça como Maria fez, que você venha até os pés de Jesus aqui e entrega tudo a sua vida para Ele, todas as suas vaidades, todas as suas soberbas, todas as suas inquietações, para deixar Jesus governar o seu coração de uma vez por todas. Se você sentiu o coração, o irmão Bruno ele vai ministrar nessa canção. Se você quiser, é um apelo que eu faço. Eu convido você a se aproximar de Jesus.
entregar sua vida aos pés dele, assim como Maria fez, assim como Marta entendeu o verdadeiro sentido de servir. Só aquele que se sente curado, só aquele que é grato por Deus. Deixa o Senhor agora, entrega, faça como ela, derrama aos pés de Jesus tudo que você tem, a sua casa. Fala para Jesus: não é meu, Jesus, é seu. Os seus filhos, entrega para Jesus tudo. Entrega para Jesus tudo, as suas inquietações. Entrega para Jesus, para que o seu coração seja um coração curado nesta noite. Derramar o meu passado. Derrama tudo. Deixa cair, como aquela mulher deixou cair aos pés de Jesus. Ela entendeu, ela reconheceu a grandeza. Ela reconheceu a grandeza do Senhor. Quantas vezes Jesus estava ali, mas eles ainda não conheciam. Quantas vezes você vem aqui, mas essa noite se entrega a Jesus. É tudo que tenho, recebe o meu, refaz a morada. Habitas em mim, me pega em teu colo, na palma em teu peito, sou teu, sou eu, da minha essência é seu cheiro. Se entrega a Jesus. Que todos os traumas, medos, que toda a inquietação da sua alma seja agora derramada aos pés de Jesus. Como nós cantamos, recebe o meu nada, Jesus. Às vezes nós apegamos a tantas coisas. Como Maria talvez era apegada ao ensinar do Puríssimo. Talvez ela nem saía de casa com medo de alguém roubasse. São esses medos que vai denotando que precisamos de cura interior. Quantos medos no nosso meio? Medo da morte, medo de andar sozinho na rua, medo de escuro, medos e medos e medos que nos fazem como Maria, que nos debilitam dentro de casa. Nós só queremos sofá. Jesus tem que mandar toda hora chamar ela. Deixa Jesus ir curando o seu interior nessa noite. Para que esse ano de 2026 você possa entender o propósito desses 3 dias. Deixa o Senhor ir te tocando. Dessas guerras interiores que nós vamos travando. Dessas inquietações. Dessas brigas. Dessas contendas. De olhar para o que o outro está fazendo. De esperar a aprovação de Jesus nessas coisas. Somente um coração curado, somente o interior curado, vai reconhecer a grandeza desse Deus. Assim como aquelas irmãs falaram, se o Senhor tivesse estado aqui. Amados, há coisas que nós precisamos passar. O verdadeiro cristão, ele nunca vai entender
E talvez não seja para entendermos, seja para vivermos, para aceitar, porque eu estou passando por isso. Por que tem que ser eu a fazer isso? Porque Deus está te dando casca grossa para isso. Por que sou eu que tenho que fazer tudo dentro de casa? Porque Deus está te levantando a fazer isso. Mas é preciso, como no jantar de Betânia, assim como Marta já não reclamava mais, ela entendeu o seu chamado, ela entendeu o propósito. Por isso vai deixando o Senhor agora e tocando o seu coração, te convencendo, curando os seus traumas, as suas feridas, os seus anseios. Mas entrega tudo para Jesus agora. Entrega tudo para Jesus. Vamos cantar mais uma vez, irmão Bruno.